Bem-vindos ao canal Português na Lupa. Olá a todos. O nosso tema de estudo para hoje é a colocação dos pronomes pessoais átonos na frase com função de complemento direto e indireto. Aquilo a que também se chama muitas vezes de pronominalização, ou seja, é a substituição de um nome por um pronome pessoal do mesmo género e do mesmo número. Os pronomes pessoais podem ser tónicos ou átonos. Para a nossa matéria de hoje, convém então saber o que são pronomes pessoais átonos. Pois bem, as formas átonas dos pronomes pessoais, aquilo a que também se chamam muitas vezes clíticos, são aquelas que ocorrem junto ao verbo, surgindo imediatamente à sua direita, e aí chamamos de processo de ênclise, ou então à sua esquerda, e aí terá o nome de próclise, ou então no interior do próprio verbo, e aí denominar-se-á de mesóclise, e não tem acentuação própria. Então a pergunta que se coloca é a seguinte: onde colocar corretamente o pronome pessoal átono substituto do nome? E a resposta é a seguinte: o pronome pessoal átono deve ser colocado depois do verbo, sendo considerada esta a regra geral e denominando-se de ênclise. Mas vejamos o exemplo que sempre é mais fácil. Na frase eu comprei o bolo, eu quero substituir o meu nome, que é o bolo, desempenhando a função de complemento direto, masculino e singular, por um pronome pessoal que desempenhe também a mesma função de complemento direto, seja masculino e seja singular. Neste caso, o meu pronome é o. Então, a minha frase, seguindo a regra geral de colocação do pronome depois do verbo, a frase terá que ficar: eu comprei o. Um outro exemplo. Eu construí uma casa. Aqui, nesta frase, casa também é um nome, mas feminino, singular. E eu quero substituí-lo pelo pronome correspondente, mesma função, mesmo género e mesmo número. Então, neste caso, será o a. E a minha frase então fica: eu construí a. E apliquei a minha regra geral, que é a ênclise, que diz que o pronome pessoal deve ser colocado depois do verbo. Não posso esquecer que nestas situações em que ele aparece sempre depois do verbo, é obrigatoriamente colocado um hífen. Não posso esquecer dele. Portanto, entre o verbo e o pronome, eu não posso esquecer o meu hífen. Ok? Todavia, ao aplicar esta regra e as outras que veremos a seguir, eu tenho que saber que, por razões de evolução da língua, os pronomes pessoais o, a, os, as, que desempenham a função de complemento direto, podem apresentar outras formas. Quando? Pois bem, quando são colocados depois de um R, S ou Z. Neste caso, o R, S ou Z tem que desaparecer para que o pronome o, a, os, as possa adquirir a forma de lu, la, lus, las. Vejamos o exemplo. Eu vou comer o bolo. Eu vou substituir o nome o bolo pelo pronome átono correspondente, pronome pessoal átono correspondente. Neste caso, chego à conclusão que o masculino singular corresponde ao u. E então vou colocá-lo segundo a regra geral da ênclise, após o verbo. E então a minha frase ficaria: eu vou comer o. Todavia, depois de fazer este processo, eu verifico que não posso ter um R antes do meu pronome. Esse R vai ter que ser retirado para que o pronome u adquira a forma de lu. Então, a minha frase final e correta será: eu vou comer lu. Vejamos um outro exemplo. Aqui, tu amas a praia. A praia é feminino singular. Logo, o pronome pessoal átono feminino singular que o vai substituir será a. E que eu tenho que colocar depois do verbo, segundo a regra geral ênclise. Então, a minha frase ficaria: tu amas-a. Só que eu verifico que antes do meu pronome, o verbo também termina num S.
Ora, esse S terá de desaparecer para que o pronome a ganhe a forma de la. Então, a minha frase final e correta será tu ama-la. Uma outra situação. Ele fez os cartazes. Aqui, os cartazes, o meu complemento direto, tem género masculino e número plural. Ora, o pronome pessoal átimo plural e masculino será os, que eu vou colocar depois do verbo. Então, a minha frase ficaria: ele fez-os. Só que eu vejo que após a colocação do pronome, o verbo tem um Z no final. Portanto, antes do pronome eu tenho um Z, o que não pode acontecer. Então, vou ter que retirar o Z e transformar a forma os em luz. E então a minha frase final será: ele fê-los. Neste caso, eu tive que acrescentar um acento circunflexo por uma questão fónica, assim como aconteceu no primeiro exemplo, no comê-lo. E vai acontecer noutras situações que veremos mais à frente, em que eu vou usar outro acento, mas sempre por questões fónicas. Aqui o que vemos aqui é a aplicação exata da regra. Uma outra situação em que eu tenho que alterar a forma dos pronomes o, a, os, as, é quando eles aparecem depois de um M ou de um ão. Neste caso, em vez de serem representados o, a, os, as, terão que adquirir as formas de no, na, nos, nas. Vejamos um exemplo. Na frase, eles observam o mar é substituído pelo pronome o, porque é masculino, singular. E segundo a regra geral, deve ser colocado depois do verbo. Então, a minha frase deveria ficar da seguinte forma: eles observam o. Todavia, depois de colocar o meu pronome, eu verifico que antes o verbo termina em M. Logo, segundo esta regra que acabamos de ver, eu tenho que, por causa daquele M, tenho que transformar o meu pronome o em nu. E então a minha frase final e correta será: eles observam nu. Um outro exemplo. Na frase, eles dão esmolas, esmolas é feminino plural. Terá que ser substituído pelo pronome pessoal átimo as, também feminino e plural. E deverá ser colocado depois do verbo, segundo a regra geral de English. Então, a minha frase deveria ser: eles dão-as. Contudo, eu verifico que antes do pronome, o verbo termina no ditongo ão. Então, esta regra que acabamos de ver vai me obrigar a que o meu pronome as se transforme em nas. Portanto, eu devo ter sempre em atenção, quando vou colocar os pronomes pessoais átomos nas frases, de verificar se antes do pronome eu tenho uma consoante R, S ou Z, ou ainda M ou o ditongo ão, para que desta forma eu possa proceder às minhas transformações e que são extremamente importantes. Passemos agora então a uma regra 2, chamemos-lhe assim, regra que diz que o pronome pessoal átono não é colocado depois do verbo, mas sim colocado antes do verbo, dando-se-lhe assim o nome de próclise. Então, em que situações é que eu fujo à regra geral e vou colocar o meu pronome átono antes do verbo? Primeira situação, sempre que eu tiver frases negativas ou uma palavra na frase com sentido negativo. Por exemplo, eu não telefonei ao Paulo. Esta frase é puramente negativa, temos lá a presença do não. Portanto, a regra diz: com frases negativas, o pronome pessoal átono é colocado antes do verbo. Então, eu vou ter de o colocar antes do verbo telefonei. Só que nesta frase nós temos não um complemento direto, mas um complemento indireto, que é ao Paulo. Ora, o pronome pessoal átono, que representa ou substitui o complemento indireto, na forma de singular, masculino, é o lhe. Então, vou colocar o meu lhe no sítio certo. E a minha frase fica: eu não lhe telefonei. Também quando temos frases interrogativas iniciadas por um pronome ou advérbio interrogativo, e temos aqui alguns exemplos: o que, o quem, o que,
onde, quando, como e porquê, sempre que a frase é interrogativa e se inicia por uma destas palavras, também temos que colocar o pronome átimo antes do verbo. Nesta situação, que livro recomendou aos filhos? Frase interrogativa, temos lá um ponto de interrogação, e é iniciada pelo pronome interrogativo que. Então, neste caso, vou colocar o meu pronome que vai substituir o complemento indireto aos filhos antes do verbo. E a minha frase, então, ficará: que livro lhes recomendou? Um outro exemplo. Onde guardaste o casaco? Aqui eu vou substituir o casaco, que é complemento direto, pelo pronome pessoal átono o, porque é masculino e singular. Só que como a frase está na interrogativa e tem também um pronome interrogativo no seu início, logo a regra diz que eu terei que colocar o meu pronome antes do verbo. E então a frase correta fica: onde o guardaste? Uma outra situação em que eu tenho que arrastar o pronome pessoal para antes do verbo é quando tenho frases com advérbios do tipo bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez, oxalá e também. Vejamos a seguinte frase. Talvez este livro interesse à Rita. Aqui, a Rita tem a função de complemento indireto. Logo, o pronome que o vai substituir também terá que ter essa mesma função de complemento indireto. E é o lhe, que terá que ser colocado antes do verbo, porque na minha frase existe o advérbio talvez. Então, a minha frase final será: talvez este livro lhe interesse. Também na situação em que temos na frase pronomes indefinidos ou quantificadores, o pronome pessoal átomo tem de vir antes do verbo. Reparem. Algo atraiu os rapazes. Algo é um pronome indefinido. Os rapazes têm a função de complemento direto. Logo, terá de ser substituído por os, masculino, plural, que tem que vir antes do verbo. Porquê? Porque tenho ali um pronome indefinido. Então, a minha frase final fica: algo os atraiu. Agora, um exemplo com um quantificador. Várias crianças viram o filme. O filme desempenha também a função de complemento direto, masculino, singular. Então, o pronome masculino singular com função de complemento direto é o u. Vai ter que aparecer antes do meu verbo. Então, porque tem um quantificador no início da frase, que é vários. Então, a minha frase final e correta será: várias crianças o viram. Uma outra situação é quando temos orações subordinadas. Nas orações subordinadas, o pronome também vem sempre antes do verbo. Vejamos o primeiro exemplo. Ela disse que fez o trabalho. O trabalho desempenha a função de complemento direto, tem que ser substituído por o, porque é masculino e singular. Tem que vir antes do verbo, porquê? Porque aqui nós temos uma oração subordinada. O meu nome a ser substituído está numa oração subordinada. Neste caso, uma oração subordinada, substantiva, completiva, porque a oração subordinante é ela disse. E a subordinada substantiva completiva é que fez o trabalho. Então, neste caso, a minha frase final, colocando o pronome antes do verbo, fica: ela disse que o fez. Ainda um outro exemplo. Vejamos. Embora produza vinho, não suporta o cheiro. Embora produza vinho é uma oração subordinada adverbial concessiva. Não suporta o cheiro é oração subordinante. Ora, vinho, que é o nome que eu quero substituir, está dentro da oração subordinada, logo obriga a que o meu pronome pessoal átono se desloque imediatamente para antes do verbo. Então, neste caso, vinho, que desempenha a função de complemento direto, vai ser substituído por o, que é masculino e singular. Então, a minha frase final fica: embora o produza, não suporta o cheiro. Uma outra oração.
Chamaram os atletas para dar o prémio à Lara. Chamaram os atletas é uma oração subordinante. Para dar o prémio à Lara é oração subordinada adverbial final. Ora, se os nomes, neste caso são dois, que eu quero substituir, estão dentro dela, da oração subordinada, logo os pronomes, que também vão ser dois, vão ter que ser colocados antes do verbo. Neste caso, o prémio é um complemento direto, desempenha a função de complemento direto, e a Lara a função de complemento indireto. Quando isto acontece, eu também vou ter que utilizar um pronome pessoal átero na função de complemento direto e um outro na função de complemento indireto. E vou ter de os contrair numa só fórmula. Vamos ver então o que dá. Chamaram os atletas para lhe dar. Este lhe é a junção do lhe, complemento indireto, em representação de a Lara, e de o, em representação de, ou substituição de, o prémio. Portanto, eu contraí o lhe mais o u, deu-lhe e coloquei-o antes do meu verbo. Agora vamos ver uma situação ou uma regra. Podemos chamar-lhe a regra 3, em que, de facto, o pronome pessoal átero não é colocado nem como na regra geral depois do verbo, nem como nestas situações de próclise antes do verbo, mas tem que ser colocado, sim, a meio do verbo. E neste caso vai chamar-se de mesóclise. E a pergunta é, então se vai ser colocado a meio do verbo, qual é o sítio exato onde deve ser colocado? É sempre, como diz aqui, entre o radical e a desinência de tempo. Portanto, eu vou abrir o meu verbo a meio, dividindo exatamente de um lado radical, do outro lado a desinência que me indica o tempo em que o verbo está. Mas este processo de abrir o verbo a meio só acontece em duas situações. A primeira situação é se o verbo estiver no futuro. E tanto faz que seja um futuro simples como um futuro composto. Tem que ser no futuro. Vamos ver um exemplo. Eu desenharei a casa. O meu verbo, desenharei, encontra-se no futuro. Logo, a regra diz que vai ter que ser aberto a meio. Onde eu terei de colocar o meu pronome que vai substituir o nome a casa, que é feminino, singular e que desempenha a função de complemento direto. Então, vou colocar o meu verbo de um lado o radical, que é o desenhar, do outro colocarei a desinência que me dá o futuro. E então vou colocar o meu a exatamente a meio, separado pelos hífenes. E a minha frase fica: eu desenhar ei. Todavia, aqui vou ter que acionar uma outra regra, que é aquela que diz que eu tenho que retirar o R que está antes do pronome pessoal. E então, neste caso, vou retirar o R e, ao fazê-lo, automaticamente acrescento o L ao pronome pessoal. Neste caso, então, a frase final fica: eu desenhá-la-ei. E eu aqui tive que acrescentar um acento no desenhá-la por uma questão fónica de que já vos falei anteriormente. Numa segunda situação, em que eu também tenho que abrir o verbo, é quando o verbo está no condicional. Portanto, na primeira situação era estar no futuro e agora é também se estiver no condicional, seja ele presente ou pretérito composto. Vamos ver um exemplo. Ele pintaria o muro à Paula. Pintaria é o meu verbo e está no condicional. Logo terei de o abrir a meio. Radical para um lado, desinência de condicional, neste caso ia, para o outro. A meio terei de colocar o meu pronome pessoal átero que vai substituir o nome à Paula, que aqui nesta frase desempenha a função de complemento indireto. Feminino singular, mas complemento indireto. O meu pronome pessoal átero com estas referências é o lhe. Então vou colocar o meu pronome a meio, separadinho pelos hífenes. E a minha frase final fica: ele pintar-lhe ia o muro. E aqui vocês colocam a questão: então e não se retira o R? Não, não se retira o R.
E porquê? Porque a regra que diz que devemos tirar o R, S ou Z diz que só são retirados quando estão antes do pronome o, a, os, as, que são aqueles que desempenham a função de complemento direto. Nós aqui temos um que tem a função de complemento indireto. Portanto, não se faz absolutamente mais nada. Fica como está e a minha frase está completa e correta. Assim, temos aqui estudadas as 3 regras de colocação do pronome pessoal átono na frase, na forma de complemento direto e indireto. Contudo, convém fazer aqui uma ressalva, uma observação, uma nota, também muito importante, e que é exatamente o que fazer se na frase onde eu estou a colocar o meu pronome pessoal átono, eu não tenho um verbo único, mas sim um complexo verbal. Então, nesta situação, sempre que eu tenho na frase um complexo verbal, que é exatamente 2 ou mais verbos juntos e não um verbo único, eu terei que fazer a aplicação ou a colocação do pronome pessoal associada sempre ao verbo auxiliar e nunca ao verbo principal. Mas vamos ver isso nos exemplos. Portanto, se eu tiver uma frase onde estou a aplicar a regra da Enclis normal, portanto a regra geral, mas o verbo for um complexo verbal, onde é que eu coloco o meu pronome? Ela tinha visto o menino na rua. Tinha visto é um complexo verbal. O menino é o nome que eu quero substituir pelo pronome e que desempenha aqui a função de complemento direto, é masculino e é singular. Por isso vai ser substituído pelo pronome o. Sabendo que o pronome o tem que ser colocado junto ao verbo auxiliar e que aqui é o tinha, eu vou ter que o colocar depois do verbo auxiliar e separado pelo hífen, porque é assim que manda a regra geral. Então a minha frase fica: ela tinha-o visto na rua. Mas imaginemos agora que se trata de uma frase que eu tenho que usar a próclise. Portanto, colocar o meu pronome pessoal antes do verbo. Se o verbo é um complexo verbal, eu tenho que colocar antes do verbo auxiliar. Por exemplo, eles não teriam dito essa palavra dessa forma. Ora, aqui temos também um complexo verbal, que é teriam dito. O nome que eu quero substituir é essa palavra, que é um nome feminino, singular e que desempenha a função de complemento direto. Logo, tem que ser substituído por a. Onde é que eu vou colocar? Se eu tenho um não na frase, que é uma palavra negativa, obviamente tenho que utilizar a próclise que diz que tenho que colocar o meu pronome antes do verbo. E neste caso, verbo auxiliar. Então a minha frase final terá de ficar: eles não a teriam dito dessa forma. Uma última situação, e que é o caso da mesóclise, e que obriga a que eu coloque o meu pronome pessoal no meio do verbo. Temos então a seguinte frase: ele terá visto o filme sozinho. O meu verbo aqui é um complexo verbal, terá visto. O verbo auxiliar está no futuro, daí eu ter que aplicar a mesóclise, que é partir o verbo auxiliar a meio, de um lado o radical, do outro a terminação de futuro e colocar o meu pronome a meio, separado pelos hífens. Então, neste caso, o nome que eu quero substituir é o filme, que é masculino, singular e desempenha a função de complemento direto. Só pode ser substituído pelo pronome o. Então, vamos lá colocá-lo corretamente na frase. Ele ter o a visto. Todavia, temos agora aqui que aplicar a regra do R, S ou Z que tem que desaparecer. Porque antes do meu pronome eu verifico que o verbo auxiliar termina em R.
Então, vou ter que eliminar o R e automaticamente acrescentar o L ao meu pronome pessoal. Então, o resultado final é ele tê-lo-á visto sozinho. E mais uma vez aqui, coloquei ali o acento circunflexo por uma razão fónica. Já tínhamos falado nisso. Uma outra situação, mas que apresenta o verbo no condicional. O presente seria dado à tia pelo Paulo. O verbo desta frase é um complexo verbal, seria dado. O verbo auxiliar seria encontra-se no condicional. Daí obrigar-me automaticamente a aplicar a regra da mesóclise, abrir o verbo a meio. O nome que eu quero substituir aqui desempenha a função de complemento indireto. Logo, feminino singular, eu tenho que substituí-lo pelo lhe. Onde é que eu vou colocar? Vamos então fazer a frase. O presente ser-lhe-ia dado. De um lado, o radical, do outro, a desinência de condicional e o pronome a meio. E então coloca-se a pergunta: então e o R não desaparece? Não, porque já tínhamos visto anteriormente que quando se usa um complemento indireto, o verbo continua como R, como S ou com o Z. Isso só se retira se o pronome que está a seguir for um pronome com função de complemento direto, o a, os, as. E posto isto, deixo-vos uma última nota e que é a seguinte. Não nos podemos esquecer que os pronomes pessoais átomos na forma de complemento direto e complemento indireto podem aparecer na frase na sua forma contraída. Vejamos a seguinte frase. Ele deu o carro à filha. Aqui estamos a trabalhar em simultâneo com um complemento direto e um complemento indireto. Ora, o carro complemento direto terá que ser substituído pelo pronome pessoal átono o. A filha, complemento indireto, terá que ser substituído pelo pronome pessoal átono lhe. Mas antes de eu os colocar na frase, eu tenho de os contrair, juntar. Então, vou juntar o lhe com o u, formando lhu. E agora que tenho a minha forma contraída pronta, é que o vou colocar corretamente na frase. E o resultado final é, efetivamente, ele deu-lhe. E pronto, terminamos a nossa matéria então por aqui. Vou apenas deixar-vos agora uma pequena tabela com todos os pronomes pessoais átomos na forma de complemento direto e complemento indireto. Porque nós tivemos aqui a ver mais especificamente a terceira pessoa, tanto do singular como do plural, mas eles não existem só na terceira pessoa. Eles existem na primeira, segunda e terceira pessoas do singular, assim como na primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Portanto, façam um bom proveito da tabela, assim como de toda a explicação. Espero ter sido útil e assim me despeço. Até breve. Beijinhos!